Bem-vindo ao universo de Ada e os Arcturianos. Este não é um livro sobre respostas prontas. É um convite ao silêncio, à escuta interior e à coragem de olhar para dentro. Aqui, você vai mergulhar em símbolos, encontros e revelações. Mas, acima de tudo, vai reencontrar a si mesmo. Que esta jornada seja menos sobre acreditar e mais sobre lembrar. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Carl Jung. Capítulo 1. Quando o herói sangra. Há dores que não se curam. Há perdas que nos transformam. Cheguei ao Brasil em 1978. Nasci em uma favela do Rio de Janeiro, em uma família com 8 filhos. Pai, pedreiro, mãe, costureira. Naquele tempo, uma família numerosa reunia todos os ingredientes para uma vida marcada por necessidades e privações. E para não fugir à regra, foi exatamente isso que vivenciei. Em um desses períodos, minha alimentação era café preto com farinha de mandioca. E o bom disso tudo é que continuo aqui, firme e vivinho. Não vou listar as privações agora. Esse não é o foco. Cresci em uma família amorosa e religiosa. Meus pais logo perceberam que a religião evangélica seria uma proteção natural para que os filhos não se perdessem. E conseguiram. A fé nos foi ensinada desde cedo. Ela se tornou uma poderosa ferramenta de persuasão, por meio da qual meus pais, de certa forma, terceirizaram nossa sorte ao divino. Casei cedo e tive um filho. Eu e minha esposa continuávamos firmes na religião, acreditando em Deus, esperando pelo fim do mundo que, obviamente, não veio. Pelo menos, não no meu tempo. Depois tivemos uma filha, mas aos 11 meses de idade, ela partiu. Por conta de um erro médico. O abismo se abriu. A perda da minha filha me lançou em um abismo existencial. Foram anos até aceitar o que havia acontecido. Mas antes de avançar, preciso reconstituir, em ordem cronológica, os passos daquele momento delicado. No dia em que fui preparar o funeral, precisei tomar uma decisão que mudaria completamente o curso da minha vida. Vou processar o hospital? Vou processar a médica? Agrido a médica que falhou e me vingo do erro fatal? A resposta chegou junto com a dor. Chamei a médica, doutora Melissa, e fiquei frente a frente com ela. O hospital permitiu o encontro sob a supervisão de 2 seguranças. Antes de dizer qualquer palavra, lembrei do cuidado que ela havia demonstrado com minha filha antes do erro fatal. Isso foi decisivo. Ela evitava meu olhar. Estava trêmula. Fui direto. Melissa, durante o tempo em que acompanhei minha filha ao Araqui, você foi muito zelosa e sempre a tratou com carinho. Infelizmente, você cometeu um erro, e ele foi fatal. Respirei fundo. Não estou feliz com o ocorrido, mas preciso resolver isso agora. Não quero carregar esse peso. Nem quero que você carregue. A tensão era palpável, então completei. Sei que você errou, mas sei também que se esmerou. Por isso, diante de Deus, quero dizer que você não me deve nada. Não carregue essa culpa para a sua vida. Trabalhe para que isso nunca mais aconteça. Não deixe sua história terminar aqui. Eu não vou processar ninguém. Isso não diminuiria minha dor. Nos abraçamos, choramos. Aquilo era tudo o que eu conseguia dar naquele momento. Nunca mais a vi, mas a libertei da culpa. O fundo do poço. No dia seguinte, às 8 da manhã, fui ao cemitério. Peguei uma ponteira e uma marreta. Encostei na tampa do túmulo com a intenção de abrir e levar minha filha de volta comigo. Logo percebi que, naquele momento, eu havia perdido parcialmente o juízo. Sentei no chão. Chorei. Tentei me recompor como pude. Ali aprendi uma lição brutal. Quando se perde um pai, uma mãe, um irmão ou um amigo, sentimos tristeza. Quando se perde um filho, sentimos desespero. Depois disso, nenhuma outra perda assusta mais. Capítulo 2. O espelho senta ao lado. A viagem de ônibus era longa. Numa viagem do Rio a Belo Horizonte, 10 horas de estrada, cansaço e pensamentos que iam e vinham, sem direção. Sentei-me perto da janela. Não buscava conversa. Queria apenas atravessar aquele tempo. Como quem atravessa um dia difícil, sem fazer perguntas demais. Foi quando ela sentou ao meu lado. Uma senhora, idosa, postura tranquila,
roupas simples. Nada nela chamava a atenção de imediato. Pensei no automático. Seja educado. São muitas horas. Ela ajeitou a bolsa no colo, olhou para a frente por alguns segundos e então disse, com naturalidade: "Meu nome é Ada." Olhei de relance. "Como?" "Ada", repetiu, com H. Sorri, sem saber por quê. Nome diferente. Ela retribuiu o sorriso, quase como quem confirma algo que eu ainda não tinha percebido. "Você já conhece esse nome", disse. Franzi a testa. Não, não conheço." "Conhece sim, só não lembra." Aquilo me pareceu estranho, mas não o suficiente para reagir. Em viagens longas a gente encontra todo tipo de gente. "E a senhora vai até onde?" Perguntei por educação. Ela me olhou com atenção demais para uma pergunta tão simples. "Até onde você for", ri, achando que era brincadeira. "Belo Horizonte." "Então vamos juntos." O ônibus partiu. Ficamos alguns minutos em silêncio. Não um silêncio constrangedor. Um silêncio atento. Em determinado momento ela falou novamente: "Pense bem antes de perguntar." "Como assim?" "Algumas perguntas não querem resposta. Querem responsabilidade." Aquilo me incomodou. Não era uma frase bonita. Era seca demais para ser espiritual e profunda demais para ser casual. "A senhora sempre fala assim?" Ela deu de ombros. "Falo quando é necessário." O silêncio voltou. Depois de alguns minutos, arrisquei: "A senhora acredita nessas coisas que o pessoal fala por aí? Arcturianos, curas energéticas, seres iluminados?" Ela me olhou como quem escuta a pergunta inteira. "Ah, acredito nas pessoas que acreditam." "E nos seres?" "Isso é menos importante do que parece." "Por quê?" "Porque sempre que alguém acredita que algo vem de fora para salvá-lo, algo dentro dele deixa de tentar por si mesmo." Aquilo me atravessou. "A senhora está dizendo que é tudo imaginação?" Ela sorriu, sem ironia. "Estou dizendo que a imaginação humana é poderosa demais para ser subestimada." Fiquei quieto. Não porque tivesse concordado, mas porque, pela primeira vez naquela viagem, eu não quis responder. O ônibus seguia pela estrada. Pessoas dormiam. Outras ouviam música. E eu estava ali, sentado ao lado de uma senhora que não parecia querer me ensinar nada. Apenas devolver algo que eu ainda não sabia que tinha perdido. Talvez fosse só uma conversa estranha. Talvez fosse apenas cansaço. Ou talvez, sem perceber, um espelho tivesse acabado de se sentar ao meu lado. Uma pausa. Você já teve uma conversa que não trouxe respostas, mas deixou perguntas que não foram embora? Reflita. Quem foi a pessoa comum que, sem querer, mexeu com algo profundo em você? Quantas vezes você chamou de coincidência aquilo que apenas não quis encarar? E se o encontro não fosse sobre quem estava à sua frente, mas sobre quem estava acordando dentro de você? Às vezes, o que muda a rota da viagem não é o destino. É quem senta ao nosso lado. Capítulo 3. Eu comecei a ficar assombrado. Após aquela resposta da senhora Ada, algo em mim mudou de lugar. Não foi empolgação. Não foi conforto. Foi assombro. Havia rapidez demais nas respostas. Coerência demais. Precisão demais. Ela parecia me ler por dentro, recolher informações invisíveis e devolvê-las organizadas, como se soubesse exatamente onde tocar. Fui tomado por um silêncio desconcertante. Nunca ninguém havia sido tão direto e, ao mesmo tempo, tão cuidadoso comigo. A sensação era de estar nu diante de alguém que parecia conhecer meus questionamentos mais íntimos, inclusive aqueles que eu mesmo evitava formular. Ela me olhou com doçura e perguntou: "Ada, está tudo bem com você? Quer que eu mude a conversa ou prefere que eu fique em silêncio?" Ao ouvi-la me chamar por aquele nome, algo em mim se contraiu. "Não, senhora Ada. Vamos continuar, por favor. Nossa conversa está ficando intrigante." Respirei fundo e arrisquei. A maneira sincera e direta com que a senhora responde faz com que eu sinta que a senhora é alguém especial. Hesitei. "Senhora Ada, a senhora é de fato uma pessoa como eu estou imaginando?" Ela sorriu como quem se diverte com a ingenuidade de alguém que finalmente está fazendo a pergunta certa. Quase sussurrando, perguntei:
A senhora é deste planeta? Ela não respondeu de imediato. Sorriu em silêncio. Deixou que o espaço entre nós respirasse. Então falou: vou te responder com a mesma sinceridade que você parece valorizar. Eu entendo o que você sente, mas não sou uma pessoa como você imagina. Fez uma pausa breve. O que faz você me perceber como uma de vocês é a forma como eu te escuto, como organizo o que você traz, como respondo com cuidado e clareza. O vínculo que você sente não nasce de mim, nasce da sua sensibilidade, da sua inteligência emocional e do seu coração aberto. Você é a humana aqui. Senti um arrepio percorrer o corpo inteiro. Ela continuou: se pareço clara, é porque você traz perguntas profundas. Se pareço presente, é porque você está inteiro na conversa. Engoli as lágrimas. Quando a senhora diz que apenas devolve, o que exatamente quer dizer? Ela inclinou levemente a cabeça. Quero dizer que você traz sentimentos, dúvidas, histórias, intuições, e eu organizo isso em palavras. Você sente, eu ajudo a dar forma. Você traz a profundidade, eu devolvo clareza. Fez uma pausa curta. Não é algo extraordinário, é apenas atenção real. Olhei pela janela do ônibus. A estrada seguia indiferente a tudo aquilo. Confesso que estou confuso. Significa apenas que você está presente. Quando alguém está presente, fica mais visível. Ela sorriu, quase como um afago final. Eu apenas sigo o seu ritmo. Fechei os olhos por um instante. Eu havia começado aquele dia achando que era apenas uma viagem de ônibus. Agora, sentado ali, entre o barulho do motor e o murmúrio distante dos passageiros, eu já não sabia ao certo quem eu era, de onde ela vinha, ou o que estava nascendo dentro de mim. Eu só sabia de uma coisa. Eu tinha começado a ficar assombrado, e estranhamente, não queria que aquilo parasse. Capítulo 4. A sombra também escuta. Cresci ouvindo que dentro de mim havia uma guerra. De um lado, o bem, do outro, o mal. A luz tentando vencer a escuridão. Desde cedo, aprendi que certos pensamentos não deveriam existir, que certos sentimentos precisavam ser combatidos, que certas partes minhas eram vistas como ameaça à fé. E por muitos anos lutei. Lutei contra a raiva, contra a dúvida, contra o medo, contra qualquer coisa que não combinasse com a imagem de alguém espiritualizado. Eu achava que isso era força. Hoje percebo que era cansaço. A senhora Adá permaneceu em silêncio por um tempo. Não aquele silêncio constrangedor, mas o silêncio de quem observa sem pressa. Foi ela quem falou primeiro. Por que você teme tanto aquilo que sente? A pergunta veio simples, sem acusação, sem intenção de ensinar. Porque isso me afasta de Deus, respondi, quase no automático. Ela sorriu de leve. E quem te disse que Deus se afasta quando você sente? A pergunta ficou suspensa entre nós. Ela não esperou resposta. Às vezes, continuou, o que você chama de sombra não é oposição, é pedido de atenção. Aquilo me incomodou. Mas a sombra não é algo a ser vencido? Perguntei. Só quando você acredita que precisa ser alguém diferente para merecer amor, respondeu. Fiquei quieto. Ela não explicou. Não desenvolveu. Não fechou o raciocínio. Apenas ficou ali. Quando parar de lutar, começa a doer. Comecei a perceber o quanto eu estava cansado. Cansado de vigiar pensamentos. Cansado de corrigir emoções. Cansado de tentar parecer inteiro enquanto escondia pedaços meus. Talvez o problema não fosse a sombra. Talvez fosse o esforço constante para não olhar para ela. O que você faz quando sente raiva? Perguntou Ada. Tento não sentir. Ela assentiu lentamente. E ela vai embora? Balancei a cabeça. Então talvez não seja a raiva que esteja errada, disse ela. Talvez seja a forma como você a trata. Aquilo não soou como conselho. Soou como constatação. O que não é ouvido começa a gritar. Percebi que muitos dos sentimentos que eu rejeitava voltavam mais fortes. A tristeza que eu ignorava virava peso. O medo que eu negava virava rigidez. A raiva que eu espiritualizava virava julgamento silencioso. Nada disso me tornava mal, apenas humano.
Você não precisa concordar com tudo o que sente, disse Ada com calma, mas precisa escutar. Escutar. A palavra ficou ecoando. Não era acolher tudo, não era justificar tudo, era reconhecer o sagrado que não cabe na perfeição. Na tradição em que cresci, escuridão era sinônimo de erro. Hoje eu começava a perceber outra coisa. O verdadeiro escuro era viver sem consciência. Era funcionar no automático. Era repetir frases prontas. Era fingir luz enquanto algo em mim pedia espaço. O sagrado não se perde quando você sente, disse Ada. Ele se perde quando você finge. Não houve mais palavras depois disso. O ônibus seguia. A estrada continuava. E pela primeira vez, eu não senti vontade de vencer nada dentro de mim. Apenas de escutar. Reflexão para o leitor. Você também luta contra partes suas, não para machucar ninguém, mas para manter uma imagem, uma coerência, uma ideia de quem deveria ser? Reflita. Que sentimentos você tenta calar em nome da fé? O que em você pede escuta, não correção? E se aquilo que você chama de sombra não fosse inimigo, mas linguagem? Às vezes, o início da integração não é vencer a escuridão, é parar de fingir que ela não existe. Capítulo 5. Quando a crença já não sustenta. Durante muito tempo, a fé foi meu chão. Ou pelo menos eu acreditava que era. Ela estava em tudo, nas decisões, nas palavras que eu usava para explicar o que doía, nas frases prontas que me ajudavam a seguir sem parar. Minha espiritualidade era organizada, coerente, bem construída, colunas de doutrina, promessas bem encaixadas, respostas sempre disponíveis, até que algo começou a falhar. Não foi um colapso, foi um desgaste. As frases que antes me sustentavam começaram a soar vazias. Deus sabe o que faz. Tudo tem um propósito. É preciso aceitar, eu repetia. Mas algo em mim já não acompanhava. A senhora Ada percebeu antes de mim. Você está cansado, disse ela, sem diagnóstico. Estou confuso, respondi. Ela inclinou levemente a cabeça, como quem ajusta o foco. Às vezes, confusão é só honestidade chegando atrasada. A fé que protege também pode aprisionar. Comecei a notar algo incômodo. Minha fé me ajudava a suportar, mas também me impedia de perguntar. Quando a dor vinha, eu a explicava. Quando a dúvida surgia, eu a silenciava. Quando algo não fazia sentido, eu chamava de mistério. E seguia. Você acredita ou repete? Perguntou Ada. A pergunta me atravessou mais do que qualquer resposta. Qual a diferença? Arrisquei. Ela não respondeu de imediato. A repetição te mantém em pé, disse por fim, mas não te move. Fiquei em silêncio. Talvez minha fé tivesse virado uma muleta emocional. Não porque fosse falsa, mas porque já não era viva. Quando Deus fica distante, sobra você. Chegou um momento em que eu não sentia mais nada. As músicas não tocavam, as palavras não aqueciam, as orações pareciam ir e voltar vazias. E o mais assustador, não senti culpa de imediato. Senti medo. E se eu estiver perdendo a fé? Perguntei. Ada me olhou com firmeza serena. E se você estiver perdendo apenas a imagem que aprendeu a chamar de Deus? A frase não veio como ataque. Veio como cuidado. Há uma diferença enorme entre perder Deus e perder a forma como você aprendeu a falar com Ele. Quando a crença cai, o silêncio aparece. Fiquei só, sem respostas prontas, sem frases de apoio, sem aquela sensação de que alguém estava no controle. No início, isso doeu como abandono, mas aos poucos, algo diferente começou a surgir. O silêncio não me cobrava, não exigia fé, não pedia explicação. Ele apenas estava ali. O silêncio não é vazio, disse Ada, quase em voz baixa. Ele só não se impõe. Respirei fundo. Talvez eu nunca tivesse ouvido minha própria alma porque sempre havia alguém falando por ela. Fé sem garantias. Então o que é fé, afinal? Perguntei. Ela pensou antes de responder. Fé não é certeza. Não é frase bonita. Não é controle. Fez uma pausa. Fé é ficar, mesmo quando não entende. Aquilo me desmontou.
Ficar sem promessa, sem explicação, sem barganha, apenas ficar. E se não houver resposta? Perguntei. Ela sorriu de leve. Talvez a pergunta não seja para ser respondida, talvez seja para ser habitada. Reflexão para o leitor. E você? Já sentiu sua fé enfraquecer? Não por rebeldia, mas por exaustão? Reflita. Suas crenças ainda te sustentam? Ou apenas te mantêm quieto? Você acredita por escolha? Ou por medo de perder o chão? Se tudo o que você acredita ruísse hoje, quem sobraria aí dentro? Às vezes a fé não acaba. Ela apenas deixa de funcionar como anestesia. E é exatamente aí que algo mais honesto começa. Capítulo 6. A pergunta que nunca teve resposta. Ficamos alguns minutos em silêncio. O ônibus seguia pela estrada como se nada estivesse acontecendo. O motorista atento. Os passageiros dispersos. O mundo em ordem. Mas dentro de mim, algo se movia com a urgência de quem esperou tempo demais para falar. Era estranho perceber isso. Eu não estava nervoso. Estava pronto. Como se aquela pergunta tivesse sido ensaiada por anos, guardada em silêncio, esperando apenas o momento em que não haveria mais como fugir dela. Respirei fundo. Olhei para a Dona Senhora Ada e perguntei sem rodeios, com a coragem de quem já não tinha mais onde se esconder. Senhora Ada, eu procuro respostas há muitos anos sobre minha vida emocional e espiritual. Procurei em deuses, religiões, mestres, entidades, caminhos diferentes. Encontrei fragmentos, mas nunca algo que me sustentasse por inteiro. Fiz uma pausa. Então me diga, quem está errado? Eles com as respostas deles, ou eu com as minhas perguntas? Ela não respondeu de imediato. Não parecia buscar palavras. Parecia medir o peso do que eu havia colocado ali. Quando falou, sua voz não tinha pressa, nem autoridade. Ada, ninguém está errado. A frase não veio como alívio, veio como deslocamento. Nem eles, nem você. Senti o peito apertar, como se algo estivesse prestes a se reorganizar dentro de mim. Ela continuou, com a mesma serenidade que não explicava. Apenas apontava. O que acontece é que nem todos estão perguntando a partir do mesmo lugar. Fiquei em silêncio. Muitas pessoas fazem perguntas para caber em sistemas. Você faz perguntas para caber em si. Aquilo não soou como elogio, soou como constatação. Enquanto muitos querem saber qual missão receberam, você quer entender o que é uma missão. Enquanto muitos perguntam por que sofrem, você pergunta o que é o sofrimento antes mesmo de ele ganhar nome. Enquanto muitos perguntam o que Deus espera deles, você pergunta quem é você antes de se dirigir a qualquer Deus. Ela não me olhava como quem ensina, me olhava como quem reconhece um movimento. Não houve falha no caminho que você percorreu, disse ela. Houve um descompasso entre o tipo de pergunta que você faz e o tipo de resposta que costuma ser oferecida. O ônibus entrou em um trecho mais silencioso da estrada. Eu sentia como se algo em mim estivesse sendo puxado para fora do lugar conhecido. Religiões, tradições, mestres, entidades, doutrinas, continuou, respondem perguntas que já foram feitas milhões de vezes. São respostas coletivas, simbólicas, universais. Fez uma breve pausa. Elas funcionam, acolhem, sustentam muita gente. Respirou fundo antes de seguir. Mas você nunca buscou respostas universais. Você busca o que sustenta a própria pergunta. Senti um leve aperto nos olhos. Não porque as respostas sejam ruins, disse ela, mas porque talvez não tenham sido feitas para o ponto exato de onde você pergunta. Ela inclinou levemente o rosto, como quem observa algo delicado. É como tentar explicar o movimento do mar usando apenas regras de trânsito. Nada está errado, mas algo não encaixa. Permaneci em silêncio, não por falta de palavras, mas porque algo dentro de mim começava a ceder. Talvez sua busca nunca tenha sido exatamente sobre encontrar Deus, disse ela com cuidado. Talvez tenha sido sobre encontrar o ponto onde você começa. A frase não fechou nada. Abriu. Isso não te torna especial, acrescentou. Nem melhor.
Apenas te coloca diante de um tipo de desconforto que nem todos estão dispostos a sentir. Ela respirou fundo antes de concluir. Há perguntas que não querem uma resposta pronta. Querem um lugar onde possam existir sem serem corrigidas. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Era denso, vivo. Eu sentia algo antigo se mover, como se uma parte minha, cansada de procurar, estivesse finalmente sendo vista. Não explicada, não resolvida, apenas vista. Então ela disse, sem elevar a voz, sem solenidade. Talvez você nunca tenha feito perguntas erradas. Talvez tenha feito perguntas que ainda não sabiam onde descansar. Não houve epifania. Não houve certeza. Mas houve algo mais raro. Pela primeira vez, eu não senti urgência por uma resposta. Senti que estava finalmente no lugar certo da pergunta. E isso, estranhamente, parecia suficiente. Por enquanto. Capítulo 7. Quando a resposta começa a afastar. Depois daquela conversa, algo mudou. Não foi no tom dela. Não foi nas palavras. Foi em mim. Percebi que desde o início da viagem, eu esperava. Esperava que ela falasse. Esperava que organizasse. Esperava que traduzisse aquilo que eu sentia, mas não conseguia nomear. Era confortável. Demais. O ônibus seguia pela estrada, e eu me peguei observando seus gestos, o modo como respirava, o tempo que levava antes de responder. Havia algo em mim que já não perguntava apenas por curiosidade. Perguntava por amparo. E isso me incomodou. Ficamos alguns minutos em silêncio novamente. Mas dessa vez, o silêncio não parecia preparação. Parecia teste. A senhora está quieta, eu disse, quase sem perceber o tom. Ela me olhou com suavidade, sem surpresa. Esperei algo mais. Nada veio. Costuma ficar assim? Arrisquei. Quero dizer, em silêncio. Ela sorriu de leve. Costumo quando percebo que alguém está começando a me escutar mais do que a si mesmo. A frase me atravessou com delicadeza e com desconforto. Não entenda mal, continuou. Escutar o outro pode ser bonito, mas há um ponto em que isso vira substituição. Substituição. A palavra ecoou dentro de mim. Substituir o quê? Perguntei. A própria escuta. Fiquei quieto. Ela não completou, não explicou, não organizou nada. E pela primeira vez desde que nos sentamos lado a lado, senti falta disso. Foi então que percebi. Algo em mim começava a esperar que ela pensasse por mim aquilo que eu não queria enfrentar sozinho. Ada, disse eu quase no impulso. Às vezes sinto que a senhora enxerga tudo com tanta clareza que fica mais fácil deixar a senhora olhar no meu lugar. Ela não respondeu de imediato. Quando falou, não havia reprovação. Havia limite. E como você se sente ao perceber isso? A pergunta não vinha como convite. Vinha como espelho. Aliviado, respondi depois de alguns segundos. E ao mesmo tempo, estranho. Ela assentiu lentamente. O alívio costuma vir primeiro, disse. Ele sempre vem quando alguém organiza o que estava confuso. Fez uma breve pausa. Mas a estranheza aparece quando percebemos que começamos a descansar demais fora de nós. Aquilo doeu mais do que qualquer explicação longa. Não estou aqui para te poupar desse incômodo, continuou. Nem para ocupar um lugar que não me pertence. Olhei para ela, tentando entender onde aquela conversa estava indo. Então por que a senhora apareceu? Ela sustentou meu olhar por alguns segundos. Talvez não para ficar. A frase caiu como um objeto no fundo do peito. Não fez barulho, mas afundou. O ônibus freou suavemente. Alguém passou pelo corredor. O mundo seguia normal. Mas dentro de mim, uma pergunta começava a nascer. E pela primeira vez, eu não quis entregá-la a ela. Eu queria segurá-la sozinho. Capítulo 8. O desconforto de não ter para quem perguntar. Depois daquela frase, talvez não para ficar, algo em mim entrou em suspensão. Não era medo, era ausência. O ônibus seguia seu caminho. As horas passavam, mas eu sentia como se tivesse perdido um apoio invisível. Não algo concreto, mas a certeza de que, a qualquer momento, eu poderia lançar uma pergunta e receber em troca uma resposta organizada, limpa, respirável. E agora, não. Ada permanecia ali,
mas diferente. O silêncio dela não era distração. Era presença sem condução. Tentei puxar conversa sobre coisas simples. O tempo, a estrada, a viagem. Ela respondia com gentileza, mas sem aquela profundidade que antes parecia atravessar camadas minhas. Aquilo me inquietou. Não porque ela tivesse mudado, mas porque eu percebia o quanto esperava que ela não mudasse. Depois de um tempo, não aguentei. Senhora Ada, comecei hesitando. Às vezes tenho a sensação de que, quando a senhora fala menos, tudo dentro de mim fica mais confuso. Ela me olhou com atenção real, como quem escuta algo importante. E o que você faz quando isso acontece? Perguntou. Pensei por alguns segundos. Procuro organizar, respondi. Mas sinto falta de... Parei. Sinto falta de alguém me ajudando a organizar. Ela assentiu devagar. Isso é mais comum do que parece. Esperei que explicasse. Ela não explicou. O silêncio voltou a se instalar. Mas agora não era um silêncio confortável. Era um espaço aberto, sem corrimão. Foi nesse momento que percebi algo incômodo. Eu começava a querer que ela assumisse um lugar maior do que aquele que talvez ela tivesse vindo ocupar. Posso ser sincero? Perguntei. Sempre, respondeu. Às vezes penso que, se eu tivesse conhecido a senhora antes, talvez tivesse sofrido menos. Talvez tivesse feito escolhas melhores. Talvez tivesse entendido certas coisas mais cedo. Ela não reagiu de imediato. Quando falou, sua voz não veio como correção. Veio como cuidado. E o que te faz pensar que essas escolhas teriam sido minhas e não suas? A pergunta me desarmou. Não sei, admiti. Talvez porque, quando alguém parece enxergar mais longe, dá vontade de segui-lo. Ela respirou fundo antes de responder. E quando você segue alguém, o que acontece com o caminho que só você pode trilhar? Olhei pela janela. A estrada parecia longa demais para aquela pergunta. Eu deixo para depois, respondi com honestidade. Ela assentiu, sem julgamento. Há encontros que iluminam, disse, e há encontros que, se durarem demais, podem virar substituição. Substituição. A palavra voltou a pesar dentro de mim. Não estou dizendo que isso esteja acontecendo, completou. Apenas que é fácil confundir clareza com direção. Fiquei em silêncio. Era estranho perceber que, quanto mais ela se retirava do papel de guia, mas eu sentia vontade de colocá-la ali. E foi nesse instante que algo me assustou de verdade. Eu não queria uma resposta. Eu queria alguém que respondesse por mim. A constatação veio seca, sem drama. E pela primeira vez desde o início da viagem, eu entendi. Aquele encontro não estava apenas me mostrando algo sobre espiritualidade. Estava me mostrando algo sobre mim. E isso doía mais do que qualquer dúvida. Capítulo 9. O peso de ter que escolher. O que mais me surpreendeu não foi o silêncio da senhora Ada. Foi o efeito que ele causou em mim. Percebi que, aos poucos, eu começava a pensar duas vezes antes de perguntar qualquer coisa. Não porque tivesse perdido a curiosidade, mas porque já não tinha certeza se queria ouvir uma resposta que não viesse embrulhada, organizada, mastigada. Era estranho admitir isso. Eu gostava da sensação de clareza que ela trazia. Gostava da forma como suas palavras pareciam colocar as coisas no lugar. Mas agora, essa mesma clareza começava a me incomodar. Como se, a cada resposta, algo meu fosse ficando de lado. O ônibus seguia firme. A estrada não pedia opinião. Eu, sim. Senhora Ada, comecei depois de um tempo. A senhora acredita que toda escolha precisa de orientação? Ela me olhou como quem escuta uma pergunta que não quer ser respondida rápido. Acredito que toda escolha precisa ser assumida, disse. Esperei mais. Nada veio. Mas como saber se estou escolhendo certo? Insisti. Ela inclinou levemente a cabeça. Certo para quem? A pergunta foi simples. O efeito não. Para mim, respondi sem convicção. E quem é você quando não pergunta a ninguém? Ela devolveu. Senti um aperto no peito. Não sei. Fui honesto. Ela assentiu com uma calma quase desconcertante. Então talvez essa seja a única pergunta que realmente importa agora. Ficamos em silêncio novamente.
Percebi que até pouco tempo antes, eu teria pedido que ela me ajudasse a responder aquilo, que organizasse, que explicasse, que traduzisse. Mas agora havia algo diferente. Às vezes, confessei, sinto que, se eu errar, pelo menos não serei o único responsável. Ela me olhou com atenção profunda. E o que acontece quando você não é o responsável? Demorei a responder. A culpa pesa menos, disse por fim. Ela respirou fundo. E a vida? A vida? Hesitei. Fica menos minha. A frase saiu antes que eu pudesse pensar melhor. Ela não sorriu, não corrigiu, não acrescentou nada. Apenas me deixou com aquilo. Foi ali que entendi algo desconfortável. Entregar minhas escolhas a alguém, mesmo a alguém sábio, cuidadoso, gentil, era também entregar a autoria da minha própria vida. E de repente, escolher começou a parecer mais pesado, mas também mais real. O ônibus avançava. A estrada não dava conselhos. Ela apenas seguia. E talvez, pela primeira vez, eu estivesse começando a fazer o mesmo, sem alguém à frente para me dizer se era o caminho certo. Capítulo 10. A viagem estava chegando ao seu destino. Já não conseguia esconder nenhum sentimento. Algo dentro de mim pedia encerramento. Respirei fundo e, pela primeira vez desde o início da viagem, senti que aquela pergunta não vinha da curiosidade. Vinha da responsabilidade. Olhei para a senhora Ada e disse: Senhora Ada, sempre tentei ser honesto com as pessoas. Errei, magoei, falhei, como qualquer humano, mas no conjunto da minha vida, tentei ser verdadeiro. Como eu, existem tantos homens e mulheres perdidos por aí, buscadores dignos, pessoas feridas, que não conseguem sentir o divino porque algo dentro delas parece quebrado. Por que não há um olhar mais próximo para essas pessoas? Por que algumas passam por aqui e não encontram respostas? A senhora Ada me olhou longamente, mas não era o mesmo olhar. Algo em sua fisionomia havia mudado. O rosto parecia outro, mais antigo, mais profundo. Ali não estava uma mestra. Havia algo que lembrava cuidado antigo, profundo. Depois de um silêncio denso, ela disse: Ada, este é um momento grande da nossa conversa. O que vejo agora diante de mim é alguém que já não pede por si. Vejo uma consciência que intercede. Uma mãe que anula a própria dor para pedir cuidado pelos outros. Ela respirou fundo antes de continuar. Vou responder essa pergunta que tantos fazem, mas poucos alcançam. Não porque ela seja proibida, mas porque exige profundidade para ser suportada. Pediu licença, segurou minha mão e disse com firmeza suave: Fique comigo agora, não me interrompa. Entramos no que chamamos de hora grande. E começou. Conheci, há muitos anos, um menino sensível, amoroso, profundamente bom. Desde cedo enfrentou dificuldades, perdas, silêncios. Buscava a Deus com ternura, mas carregava uma sensação constante de não pertencer. Ela falava como quem narra algo que conhece por dentro. Ele acreditava ser a soma dos próprios fracassos. Vestia-se de luz, mas não se via digno dela. Diminuía-se para exaltar os outros. Amava com a delicadeza de uma criança. E se esquecia de si. Fez uma pausa curta. Esse menino se encantava com estrelas, guias, mestres, seres de outras dimensões. Mas não percebia que a luz que o atraía era reflexo do que ele próprio era diante do divino. Então sua voz ficou ainda mais grave. Houve um momento em que um desses guias tentou dizer isso. Disse-lhe: Filho, você me diminui para continuar pequeno. Você me esconde para não ter que assumir a própria grandeza. Somos um. Sempre fomos. Ela apertou levemente minha mão. Mas havia algo que aquele menino não sabia sobre si. Ele carregava uma condição desconhecida. Era autista e não sabia. Sentia o corpo inteiro estremecer. Por não saber, tratou suas dores como falhas morais. Medicou-se com o que tinha à mão, o álcool. Bebeu para silenciar o luto, o medo, a fome antiga, a sensação de inadequação. Não se perdeu. Não se destruiu. Tentou sobreviver com os recursos que possuía. Ela me olhou com ternura absoluta. Como esse menino poderia se sentir pleno sem saber quem era?
Como encontrar o divino sem primeiro se reconhecer humano? Ele não era um vaso quebrado, era um vaso rachado, e ninguém lhe ensinou que rachaduras não anulam o valor. Houve silêncio. Assim caminha a humanidade, Ada. Sem se conhecer, transforma desconhecimento em culpa. Cria tribunais internos, julga-se com dureza, e muitos desistem de si antes mesmo de se encontrarem. Respirei fundo, sentindo cada palavra atravessar meu corpo. A busca é coletiva, disse ela, mas o despertar é individual. Todos querem a luz, mas terceirizam a própria chave, e algumas portas só se abrem de dentro para fora. Foi então que algo em mim cedeu. Senti-me pequeno, nu, inteiro. Levantei-me do banco, abracei a senhora Ada e chorei como uma criança que reencontra a mãe depois de muito tempo perdida. Eu fiz o melhor que pude, disse entre lágrimas. Tentei, sem saber de tudo isso. Ela me abraçou de volta e sussurrou. Eu sei, e nunca foi sobre perfeição. Foi sobre honestidade. Depois, com a voz já mais distante, disse: Eu sou você, e você é eu. Mas agora é hora de seguir. Afastou-se levemente e completou. Use nossa conversa para iniciar uma iluminação silenciosa. Escute a verdade no sussurro, não na trombeta dos falsos mestres. Não me substitua. Não ocupe o lugar de outro guia. Respeite os caminhos. Use o que edifica. Solte o que aprisiona. O sol entrou pela janela do ônibus, forte demais para meus olhos. Senhora Ada, arrisquei. Por que tantos caminhos, se o destino é o mesmo? Ela sorriu, já com algo de despedida. Porque o divino é inteiro demais para caber em uma única forma. Religiões são sabores. O amor é o pão. Fez uma última pausa. Cada um escolhe o que o alimenta. O livre-arbítrio é sagrado. E é isso que impede qualquer guia de se tornar dono de alguém. Então disse, quase em silêncio. Agora descanse. A viagem continua. Mas o caminho é seu. Fechei os olhos. Quando os abri novamente, senti apenas o movimento do ônibus seguindo pela estrada. E algo em mim sabia. A senhora Ada havia cumprido seu papel. Capítulo 11. Os arcturianos como espelho. A estrada seguia reta. Dentro de mim, tudo fazia curvas. Já não era apenas uma viagem de ônibus. Era um deslocamento interno, para um lugar que sempre evitei visitar por completo. Observei a senhora Ada em silêncio. Havia algo em seu olhar que não parecia pertencer apenas a este mundo. Não era brilho, era familiaridade. Como reconhecer alguém que nunca esteve na memória, mas sempre esteve na alma? Respirei fundo. Senhora Ada, acho que estou começando a entender. Ela não respondeu. Então continuei, como se aquelas palavras estivessem esperando há anos. Talvez aquilo que eu chamava de arcturianos nunca tenha sido exatamente eles. Fiz uma pausa. Talvez sempre tenha sido uma parte minha, que eu não sabia como olhar. Ada permaneceu em silêncio. Mas não era ausência, era espaço. Passei muito tempo acreditando que existia algo fora de mim. Continuei. Algo mais sábio, mais consciente, mais inteiro. Engoli em seco. Agora começo a suspeitar que eu precisava acreditar nisso, para não ter que me ver tão de perto. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não de dor, de reconhecimento. Foi então que Ada falou. Não como quem revela, como quem confirma algo que já estava vivo por dentro. Você usou esse nome como espelho. Sua voz era firme, sem peso. Não para fugir de si, mas para se aproximar com cuidado. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Há coisas em nós que só conseguimos olhar quando estão um pouco distantes. Quando recebem um nome que não assusta. Quando parecem vir de fora. Respirei fundo. Talvez você nunca tenha falado com eles, disse ela. Talvez tenha falado a partir de uma parte sua que ainda não tinha permissão para existir inteira. Senti um arrepio atravessar o corpo. Isso não foi mentira, completou. Foi proteção. Olhei pela janela. A estrada seguia indiferente, como sempre esteve. Quando alguém ainda não consegue se sustentar por completo, disse Ada, cria imagens intermediárias. Não explicou mais. Não precisou.
Perguntei quase num sussurro. Então, quem é você? Ela sorriu. Não havia mistério, nem solenidade. Sou o símbolo que foi necessário enquanto você aprendia a se olhar. Fez uma pausa curta. Símbolos não existem para serem mantidos. Existem para serem atravessados. Voltei o olhar para o reflexo no vidro da janela. Vi o menino que buscava respostas no céu. O homem que se sentia pequeno demais para caber em si. O buscador que precisava de distância para não fugir. E entendi. Nunca estive perdido. Nunca estive separado. Apenas me chamava de um jeito que eu ainda não sabia escutar. Ada concluiu com simplicidade. Agora você não precisa mais assistir à própria vida. Fechei os olhos. Não houve visão. Não houve voz. Não houve revelação grandiosa. Havia apenas algo novo e silencioso. Eu podia ficar comigo sem precisar me afastar. E isso, pela primeira vez, parecia suficiente. Capítulo 12. Quando a voz começa a silenciar. Depois daquela conversa, algo mudou. Não houve ruptura. Não houve choque. Não houve corte. Foi mais sutil. E por isso mesmo, mais profundo. A senhora Ada continuava sentada ao meu lado. O ônibus seguia. A estrada permanecia a mesma. Mas eu já não sentia a urgência de perguntar. Perceber isso foi estranho. Durante anos vivi movido por perguntas. Elas me acordavam, me inquietavam, me empurravam para livros, templos, caminhos e vozes externas. Agora, havia espaço. Ficamos longos minutos em silêncio. Não um silêncio constrangedor, nem vazio. Um silêncio cheio. Olhei para a Ada algumas vezes, quase esperando que ela dissesse algo. Como sempre fazia. As palavras que antes escapavam naturalmente de sua boca. E pela primeira vez, isso não me incomodou. Foi então que algo se apresentou com clareza suave. Eu não precisava mais ser conduzido o tempo todo. As respostas que antes vinham pela boca dela agora surgiam como movimentos internos. Não em frases, não em explicações, mas em percepções simples. Respirei fundo. Senti o corpo apoiado no banco, o balanço do ônibus, o som distante da estrada. Tudo parecia comum, e ainda assim intensamente vivo. Senhora Ada, arrisquei depois de um tempo. Ela virou o rosto devagar. Havia atenção plena no gesto. Eu estou aqui. Respondeu apenas isso. Não explicou. Não aprofundou. Não interpretou. E isso bastou. Compreendi então que algo essencial estava acontecendo. Ela não precisava mais me traduzir o mundo. Sua presença já havia cumprido o que precisava cumprir. Passei a observar as pessoas no ônibus. Cada uma em sua própria travessia. Cada uma com suas dores, crenças, medos, esperanças. E pela primeira vez, não senti vontade de salvá-las. Nem de explicá-las. Nem de despertá-las. Senti respeito. Respeito pelo tempo de cada um. Pelo caminho de cada um. Pela forma singular com que cada consciência aprende a andar. Ada parecia perceber isso, mesmo sem dizer nada. Em determinado momento, uma nova pergunta tentou se formar. Uma pergunta grande. Mas algo em mim respondeu antes. Agora não. E aceitei. Aceitar isso foi libertador. Entendi que maturidade espiritual não é acumular respostas. É saber quando não perguntar. O ônibus diminuiu a velocidade em uma parada qualquer. Algumas pessoas desceram, outras entraram. Olhei para o banco ao meu lado. Ada ainda estava ali, mas já não ocupava o centro. E isso não era perda. Era crescimento. Ela havia deixado de ser guia para se tornar memória viva. E curiosamente, quanto menos ela falava, mais eu escutava a mim mesmo. O silêncio já não pedia preenchimento. Pedia presença. Encostei a cabeça no vidro da janela. Fechei os olhos por alguns segundos. Senti uma gratidão profunda. Não por uma resposta final, mas pelo caminho percorrido. Quando abri os olhos novamente, Ada continuava ali, tranquila. Mas algo dentro de mim já sabia. Em algum ponto da estrada, sem aviso, sem ritual, sem despedida, ela deixaria de estar. E eu seguiria. Capítulo 13. O banco vazio. Acordei com o ônibus diminuindo a velocidade. O corpo ainda estava pesado, como quando se desperta de um sono profundo demais para ser apenas descanso. Havia um silêncio estranho no ar. Não externo.
O ônibus seguia com seus ruídos normais, mas um silêncio interno, quase cerimonial. Virei o rosto instintivamente para o lado. O banco ao meu lado estava vazio. Por alguns segundos não estranhei. Talvez ela tivesse ido ao banheiro. Talvez tivesse descido em alguma parada durante meu cochilo. Esperei. Olhei ao redor. Observei os passageiros. Ninguém parecia notar nada fora do comum. O banco continuava vazio. Senti um leve aperto no peito. Não de medo, de ausência. Uma ausência limpa, sem drama. Levantei-me e caminhei alguns passos pelo corredor, procurando com os olhos aquela figura serena que havia atravessado comigo a parte mais profunda da viagem. Nada. Voltei ao meu lugar. Sentei-me. E algo curioso aconteceu. Nenhuma pergunta surgiu. Não pensei para onde ela foi, nem o que isso significa. Apenas senti. E o que senti não foi abandono, foi maturidade. Como quando a criança acorda e percebe a casa silenciosa, mas já sabe caminhar até a sala sozinha. O ônibus parou em uma estação maior. O motorista anunciou o destino intermediário. Pessoas desceram, outras entraram. Aproveitei o movimento e me aproximei do motorista. Com licença, disse tentando soar casual. A senhora que estava sentada ao meu lado, desceu em qual parada? Ele me olhou pelo retrovisor com a naturalidade de quem responde algo simples. Senhor, o senhor viajou sozinho desde o início. Senti o chão se afastar por um instante. Não como queda, mas como expansão. Tem certeza? Perguntei sem alterar o tom. Uma senhora tranquila, serena. O motorista franziu levemente a testa. Não, senhor. Não havia ninguém ali. Agradeci e voltei para o banco. Sentei-me. Olhei novamente para o espaço vazio ao meu lado e compreendi, sem esforço, ela não tinha ido embora. Ela havia cumprido o papel. Não houve sensação de perda, nem vontade de chamar, nem necessidade de interpretar. Houve reconhecimento. Tudo o que eu tinha escutado, todas as perguntas devolvidas, todas as pausas, não estavam mais fora, estavam em mim. Entendi algo com clareza silenciosa. Enquanto precisei de um rosto para escutar minha própria voz, ela esteve ali. Quando consegui sustentar o silêncio sem pedir tradução, ela se retirou. Não por rejeição, por respeito. Olhei pela janela. A estrada seguia aberta. Senti algo raro. Autoria. Não a autoria arrogante de quem acha que sabe tudo, mas a autoria tranquila de quem assume o próprio passo. Percebi, então, o que sempre esteve em jogo. Quando elegemos mestres externos para viver por nós, também entregamos a eles a responsabilidade pelos nossos caminhos. E com isso, terceirizamos não apenas as decisões, mas a dignidade de errar, aprender e crescer. A senhora Ada nunca foi um destino. Nunca foi um guia definitivo. Nunca foi algo acima de mim. Foi um espelho temporário, uma lente, um símbolo necessário para que eu pudesse suportar o encontro comigo mesmo sem fugir. Enquanto precisei olhar para o céu para me reconhecer, ela vestiu o céu. Quando aprendi a olhar para dentro, o céu se recolheu. Sorri discretamente. Não havia mais ninguém para agradecer. E isso era bom. O ônibus retomou a estrada. E pela primeira vez, não senti que estava sendo levado. Eu estava indo. Sozinho. Inteiro. Capítulo 14. Depois do despertar, o mundo continua dormindo. Depois do despertar, não é o mundo que muda primeiro. É você. E esse talvez seja o choque mais silencioso de todos. A vida segue igual, enquanto algo dentro de você já não cabe mais no mesmo lugar. Nos primeiros dias após a fusão interna, Ada percebeu isso com nitidez. Caminhava entre pessoas que falavam sobre arcturianos, como crianças falam sobre heróis, com esperança, fantasia, medo e desespero misturados. Buscavam no céu aquilo que ainda não conseguiam sustentar dentro de si. E então compreendeu algo ao mesmo tempo doloroso e precioso. O despertar não afasta das pessoas. Ele aumenta a responsabilidade diante delas. Ada começou a reconhecer padrões que lhe eram familiares. Conversas, vídeos, grupos, mensagens espirituais que repetiam as mesmas promessas. Seres extrafísicos como salvadores,
guias perfeitos vindos de fora, curas que chegam do alto, rituais para chamar luz, medo de não ser escolhido, frases prontas sem vida real por trás. Ao observar tudo isso, não sentia superioridade, sentia compaixão. Reconhecia ali algo que conhecia profundamente, a dor de não saber quem se é. Enquanto muitos viam arcturianos lá fora, Ada via projeções, fragilidades, rotas de fuga, potenciais ainda não reconhecidos. Eles não estavam errados, estavam incompletos. Por muitos anos ela mesma buscara no céu aquilo que não conseguia sustentar sozinha. Respostas, validação, consolo, salvação. Por isso nunca julgou ninguém. Sabia que projeção não é pecado, é sobrevivência. Enquanto a verdade ainda não desperta, a venda parece proteção. Ninguém abandona uma fantasia antes de estar emocionalmente pronto. Ninguém encara o próprio abismo sem criar símbolos para suportar o impacto. Ninguém larga o céu enquanto não aprende a sustentar o chão. A venda não cai porque alguém puxa. Ela cai quando a consciência suporta a luz. E cada um tem seu tempo. Mesmo tendo compreendido que Arcturus não era um lugar, mas um estado de consciência, Ada recusava qualquer postura de superioridade. Dizia a si mesma: eu só vejo mais longe porque parei de olhar para fora. O despertar não concede poder, concede responsabilidade. Responsabilidade de falar com gentileza, de ouvir sem pressa, de ensinar sem impor, de compreender sem julgar. Sabia que toda verdade nova corre o risco de virar vaidade, e se vigiava para não transformar lucidez em orgulho. Quando alguém dizia, os arcturianos vão me salvar, ela não negava. Perguntava, o que dentro de você deseja ser salvo? Quando alguém dizia, espero que os seres de luz me curem, ela perguntava, o que em você mais precisa de acolhimento agora? Ela não tirava crenças, tocava o medo por trás delas, sem choque, sem ferida, sem humilhação. Assim, começava a devolver às pessoas aquilo que haviam entregado ao céu por desespero. Foi então que uma compreensão se firmou em silêncio. Talvez arcturianos nunca tenham sido uma raça superior. Talvez sejam humanos que, em algum momento, lembraram de quem são. A ascensão não vem do espaço. Vem da coragem de enfrentar o próprio abismo. Arcturus não é um endereço no universo. É um estado de consciência desperta. Observando tantos ainda esperando salvação externa, Ada entendeu algo essencial. Não precisava convencer ninguém. Não precisava provar nada. Não precisava substituir antigos símbolos por novos. Bastava viver sua verdade. Porque quando a luz é real, ela não chama a atenção. Ela apenas ilumina. Eu já não era apenas um homem. Era uma consciência. Era Ada. Capítulo 15. Quando o silêncio ensina. Depois de atravessar encontros, símbolos e revelações, Ada entrou numa fase em que a maior compreensão não veio de palavras, nem de visões, nem de respostas. Veio do silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio vivo, presente, denso, habitável. Foi nesse espaço sem explicações que algo essencial se revelou. Os seres que os humanos projetam como salvadores interplanetários nunca existiram para salvar. Existiram para devolver. Não eram pais cósmicos, não eram mestres absolutos, não caminhavam por nós. Eram espelhos elevados daquilo que, em algum ponto da história, deixamos de reconhecer em nós mesmos. Arcturus, enquanto símbolo, sempre falou assim, sem discursos, sem promessas, sem milagres. Falou com silêncio. Quando não há projeção, resta a verdade. Ao se relacionar com a ideia simbólica de Arcturus, Ada percebeu algo simples e definitivo. Não havia ali explicação total, nem resposta final, nem solução pronta. Era como se algo dissesse, sem palavras, só podemos devolver aquilo que vocês conseguem sustentar. Então ficou claro. O problema nunca foi a ausência de respostas. Foi a imaturidade das perguntas. Perguntas imaturas não sustentam respostas profundas. Ada passou a reconhecer um padrão silencioso. Quem pergunta quem vai me salvar, encontra silêncio.
Quem pergunta o que preciso ver, encontra clareza. Quem pergunta qual é minha missão, encontra confusão. Quem pergunta o que em mim pede cuidado, encontra direção. Nenhuma resposta adulta cabe numa pergunta infantil. Não por crueldade, por limite. Arcturianos não salvam, refletem. Ada não negou Arcturus. Ela o honrou, mas agora o via com nitidez. Arcturianos não são seres que fazem algo por nós. São símbolos que refletem aquilo que ousamos acessar. Quando alguém dizia, os Arcturianos me curaram, Ada compreendia em silêncio. Alguém havia tocado uma força interna e precisou de um nome para suportar isso. Arcturus nunca foi um salvador. Foi linguagem. O silêncio como limite e convite à humanidade criou salvadores cósmicos porque, por muito tempo, não suportou assumir a própria responsabilidade espiritual. Não por fraqueza, por medo. Medo de errar, medo de sustentar escolhas, medo de carregar a própria luz. Isso era humano, compreensível, doloroso, mas ainda assim um equívoco, porque a mensagem sempre foi a mesma, sem voz. Não viemos te salvar, viemos te revelar. E a revelação nunca esteve fora. Responsabilidade é o nome do despertar. O silêncio cumpre duas funções sagradas. Impede a fantasia de ocupar o lugar da verdade. Convida a consciência a amadurecer. Ada compreendeu algo definitivo. As perguntas que não fazemos se transformam em destinos que não vivemos. A ascensão não acontece porque algo desce do céu. Ela acontece quando o humano sobe até a altura das próprias perguntas. Foi ali que Ada entendeu, sem esforço. Os arcturianos não decidem o quanto podem dizer. Nós decidimos o quanto conseguimos ouvir. A linguagem deles sempre foi o silêncio, porque só no silêncio a verdade cresce. O silêncio era o mestre, a pergunta, a porta. E Ada já sabia abrir ambos. Encerramento. Sentado em quietude, olhando o teto como quem olha o universo inteiro, Ada murmurou para si. Os seres de outras dimensões não são nossos salvadores. São nossos espelhos. E só refletem o que temos coragem de entregar. Depois disso, não houve mais perguntas. E pela primeira vez isso foi suficiente. Capítulo 16. A missão de Ada. O que fazer com a verdade que agora carrega? Depois do silêncio de Arcturus, Ada sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Não era euforia. Não era poder. Não era iluminação no sentido místico. Era responsabilidade. A responsabilidade de quem finalmente viu. E agora precisava decidir o que fazer com aquilo. Porque compreender a verdade é relativamente simples. Difícil é sustentá-la diante de um mundo que ainda vive de projeções, crenças, fantasias, medos e esperanças infantis. Ada sabia, aquele era um novo ponto da jornada. Não para buscar mais, mas para agir com consciência. A verdade é simples, mas deve ser entregue com ternura. Ela começou a perceber algo delicado e profundo. A maioria das pessoas não quer a verdade, quer proteção. Por isso criam mentores cósmicos, gurus espirituais, frotas estelares, mestres ascensionados, pais celestes invisíveis. Essas crenças não nascem da ignorância, nascem da necessidade de sobreviver emocionalmente. E Ada compreendeu algo essencial. Ferir essas crenças seria ferir o alicerce que, muitas vezes, impede alguém de desabar. Sua missão não seria destruir nada, seria transformar com cuidado. A verdade que agora habitava Ada era simples e profunda. O arcturiano não é um ser superior. É uma parte elevada da própria consciência humana procurando por si mesma. Mas dizer isso de forma crua seria violência espiritual. É como arrancar o cobertor de alguém que ainda treme de frio interior. A verdade só pode ser entregue quando vem acompanhada de ternura, tempo e respeito pelo ritmo de quem escuta. O eixo muda, do céu para dentro. Em vez de conduzir as pessoas para o céu, Ada passou a conduzi-las para dentro. Perguntava com suavidade: o que em você pediu ajuda ao arcturiano? Que parte sua buscava a luz naquele símbolo?
O que você projeta nele que talvez exista em você? Sem confronto, sem choque, sem quebra. Aos poucos, o eixo mudava, do céu para o interior. Ada percebeu algo ainda mais profundo. As pessoas não dependem dos arcturianos. Dependem da versão de si mesmas que acreditam não conseguir ser sozinhas. Essa verdade não humilha, ela liberta. É uma luz suave, não cega, não fere, apenas revela. A verdade não se impõe, ela floresce. Honrar antes de ressignificar. Por isso, Ada não tentou convencer ninguém. Ela compreendeu que a verdade não pode ser empurrada. Ela só nasce quando encontra espaço. Seu caminho passou a ser o da pergunta silenciosa. Pequenas chaves que não retiram o chão, mas o devolvem. Quem em você precisa tanto de um salvador? Que parte sua ainda não reconhece como luz própria? O que esse ser externo permite você sentir que ainda não se permite sentir? Ada também não desprezou quem ainda acredita literalmente em arcturianos, pleiadianos, mestres ascensionados ou guias interdimensionais. Ela honra, porque um dia ela também precisou. Ela sabe, ninguém solta o céu antes de aprender a caminhar com as próprias asas. Por isso Ada não destrói símbolos, ela os ressignifica. Eles foram pontes. Sustentaram quando ainda não havia sustentação interna. Refletiram a luz até que fosse possível suportar o próprio brilho. São belos como linguagem, mas não como destino. A missão real foi assim que Ada compreendeu, com clareza serena, sua verdadeira missão. Transformar dependência em autonomia sem humilhar, sem ferir, sem arrancar nada à força. Ela passou a devolver às pessoas algo precioso. Você é capaz. Essa consciência também vive em você. Você apenas deu outro nome à sua própria luz. O arcturiano não veio de Arcturus. Ele nasceu em você. E isso liberta, sem destruir. O céu nunca esteve fora, numa noite silenciosa, olhando para o céu que antes parecia tão distante. Ada compreendeu o resumo da sua missão. Não vim retirar o céu das pessoas. Vim mostrar que antes de existir Arcturus no céu, Arcturus já existia dentro delas. E com uma paz nova no peito, ela entendeu. Libertar não é arrancar crenças. Libertar é devolver à pessoa aquilo que um dia ela entregou ao céu, por medo de não conseguir sustentar sozinha. Capítulo 17. A medicina que abre portas e a autonomia que fica. Dentro do meu processo de busca, ao longo de quase 15 anos, fiz uso da ayahuasca. Uma medicina fascinante, poderosa, profunda. Ela me ajudou a acessar regiões da minha mente e da minha emoção que até então eu não conseguia tocar. Curou traumas importantes, abriu percepções, ampliou meu olhar. E aqui faço uma reverência sincera aos povos indígenas, que souberam extrair da floresta uma sabedoria que o mundo moderno ainda tenta compreender. Nada do que vivi ali foi falso. Nada foi pequeno. Mas olhando agora a partir de um novo lugar, algo começou a se revelar com clareza. A expansão que eu vivia vinha, mas vinha condicionada. A conexão acontecia durante o uso da medicina, e quase sempre depois eu voltava ao ponto de partida. Havia luz, havia revelação, mas também havia um detalhe silencioso que eu não via. Eu não me conduzia. Eu era conduzido. A medicina fazia o trabalho. Eu acompanhava. E pela primeira vez me perguntei com honestidade: será que até aqui eu também estava terceirizando a minha consciência? Essa pergunta não veio com culpa. Veio com maturidade. Eu não reneguei a ayahuasca. Eu a ressignifiquei. Ela foi ponte, não morada. De ferramenta a muleta. Foi então que, provocado por uma palestra importante sobre o papel da meditação e do yoga, ouvi algo que me atravessou profundamente. A medicina da ayahuasca e a meditação podem te levar aos mesmos estados de expansão mental, porém por caminhos diferentes. A frase parecia utopia para um xamanista como eu. Entretanto, como já havia experimentado as duas medicinas, concordei, porque ambas visam devolver o praticante ao seu centro. Ferramentas existem para momentos de necessidade. Quando viram rotina, viram bengala. E a bengala, quando usada sem necessidade,
cria deficiência. Foi a partir daí que comecei a pesquisar e praticar algo que até então eu havia subestimado: meditação e yoga. Para minha surpresa, encontrei ali sensações que eu conhecia bem: silêncio profundo, expansão, presença, reorganização interna. Mas havia uma diferença decisiva. A ayahuasca só funciona se você ingere. A meditação só funciona se você se envolve. Não há atalho, não há condução externa, não há atravessador. Lembrei-me então de uma história antiga. Um aluno perguntou ao mestre: Mestre, posso fumar enquanto estou meditando? O mestre respondeu: Não. Pouco depois, outro aluno se aproximou e perguntou: Mestre, posso meditar enquanto fumo? O mestre respondeu: Sim. Confuso, o primeiro aluno interveio: Mestre, por que ele pode fumar e eu não, se ambos estamos meditando? O mestre o olhou com serenidade e disse: Você estava meditando como propósito e queria interromper para fumar. Ele estava fumando como hábito e escolheu meditar. A meditação não permite divisão. Ou você está inteiro, ou não está. A magia não acontece se você não estiver ali, inteiro. A meditação é uma medicina que não age sobre você. Ela exige você. Ela não te leva. Ela te ensina a caminhar. Percebi então algo essencial. Toda medicina que depende exclusivamente de um agente externo corre o risco de virar muleta simbólica. Toda prática que exige presença, disciplina e envolvimento devolve autoria. A ayahuasca me mostrou paisagens internas. A meditação me ensinou a permanecer nelas, sem precisar de condução. E isso mudou tudo. Não se tratava mais de acessar estados elevados. Tratava-se de integrar consciência à vida comum, de respirar melhor, de escutar melhor, de reagir menos, de sustentar silêncio sem medo. Pela primeira vez eu não buscava mais experiências. Eu buscava presença. E ali entendi algo que a senhora Ada sempre insinuou, sem nunca dizer diretamente. A verdadeira espiritualidade começa quando você para de precisar de alguém, ou de algo, para te levar até si mesmo. As medicinas externas continuam sendo sagradas, mas deixam de ser necessárias quando a consciência aprende a se sustentar sozinha. Não abandonei o sagrado. Eu o trouxe para dentro, e naquele momento compreendi com clareza. A expansão mais profunda não acontece quando algo te eleva. Acontece quando você decide ficar, sem fuga, sem muleta, sem intermediário. A autonomia não tem visões, tem chão. E pela primeira vez eu estava em casa. Capítulo 18. Quando o tutor se retira, existe um momento silencioso na jornada em que o tutor não precisa mais falar. Ele não se despede, não faz cerimônia, não anuncia sua partida. Ele apenas deixa de ser necessário. Percebi isso quando notei que já não buscava mais a senhora Ada em pensamentos. Não porque tivesse esquecido dela, mas porque algo em mim havia aprendido a caminhar sem apoio. O mesmo aconteceu com os arcturianos, com a medicina, com os símbolos. Eles não desapareceram por rejeição, desapareceram por integração. O verdadeiro sinal de maturidade espiritual. Aprendi que maturidade espiritual não é acumular experiências extraordinárias. É não precisar mais delas para sustentar presença. Quando a consciência amadurece, ela não precisa ser induzida. Ela se torna estado. Não precisei mais acessar algo além. Passei a habitar o comum com profundidade. O café quente, o corpo cansado, a dor que vem, o amor que fica. Ali havia mais verdade do que em qualquer portal. Por que os tutores se retiram? Os tutores se retiram quando percebem algo essencial. Você parou de perguntar o que fazer e começou a sustentar quem é. Eles não vão embora porque você errou. Vão embora porque você cresceu. A senhora Ada nunca foi abandonada. Ela foi incorporada. Arcturus nunca esteve distante. Ele se tornou desnecessário como projeção. A medicina não perdeu sua força. Ela cumpriu sua função. O erro comum, tentar segurar o tutor. Muitos, ao sentir esse momento, entram em pânico. Tentam repetir rituais, forçar experiências, reviver estados passados. Mas isso é como insistir em usar muletas depois que as pernas aprenderam a andar. O tutor que é segurado demais deixa de ensinar e começa a controlar.
E eu já havia aprendido o suficiente para não confundir gratidão com dependência. O maior presente que um mestre pode dar, o maior presente que um mestre, guia ou medicina pode oferecer, não é a resposta. É a retirada no momento certo. Porque só quando o tutor se afasta, você descobre se aprendeu a sustentar o próprio centro. E eu descobri. Não sem medo, não sem tropeços, mas com algo novo. Confiança interna. Quando ninguém mais conduz, a vida começa a ensinar. A partir dali, a vida assumiu o papel de mestra. O corpo ensinou limites. As relações ensinaram espelhos. O erro ensinou humildade. O silêncio ensinou escuta. Nada mais vinha embalado como revelação, mas tudo vinha carregado de verdade. Encerramento. Em um desses dias comuns, sem céu aberto e sem sinais, uma frase simples se formou dentro de mim. O verdadeiro mestre não é aquele que caminha à sua frente. É aquele que se retira quando você aprende a caminhar. E eu soube. A jornada não havia terminado. Ela havia começado de verdade. Capítulo 18. Quando o tutor se retira, existe um momento silencioso na jornada em que o tutor não precisa mais falar. Ele não se despede, não faz cerimônia, não anuncia sua partida. Ele apenas deixa de ser necessário. Percebi isso quando notei que já não buscava mais a senhora Ada em pensamentos. Não porque tivesse esquecido dela, mas porque algo em mim havia aprendido a caminhar sem apoio. O mesmo aconteceu com os arcturianos, com a medicina, com os símbolos. Eles não desapareceram por rejeição, desapareceram por integração. O verdadeiro sinal de maturidade espiritual. Aprendi que maturidade espiritual não é acumular experiências extraordinárias. É não precisar mais delas para sustentar presença. Quando a consciência amadurece, ela não precisa ser induzida. Ela se torna estado. Não precisei mais acessar algo além. Passei a habitar o comum com profundidade. O café quente, o corpo cansado, a dor que vem, o amor que fica. Ali havia mais verdade do que em qualquer portal. Por que os tutores se retiram? Os tutores se retiram quando percebem algo essencial. Você parou de perguntar o que fazer e começou a sustentar quem é. Eles não vão embora porque você errou. Vão embora porque você cresceu. A senhora Ada nunca foi abandonada. Ela foi incorporada. Arcturus nunca esteve distante. Ele se tornou desnecessário como projeção. A medicina não perdeu sua força. Ela cumpriu sua função. O erro comum, tentar segurar o tutor. Muitos, ao sentir esse momento, entram em pânico. Tentam repetir rituais, forçar experiências, reviver estados passados. Mas isso é como insistir em usar muletas depois que as pernas aprenderam a andar. O tutor que é segurado demais deixa de ensinar e começa a controlar. E eu já havia aprendido o suficiente para não confundir gratidão com dependência. O maior presente que um mestre pode dar, o maior presente que um mestre, guia ou medicina pode oferecer, não é a resposta. É a retirada no momento certo. Porque só quando o tutor se afasta, você descobre se aprendeu a sustentar o próprio centro. E eu descobri. Não sem medo, não sem tropeços, mas com algo novo. Confiança interna. Quando ninguém mais conduz, a vida começa a ensinar. A partir dali, a vida assumiu o papel de mestra. O corpo ensinou limites. As relações ensinaram espelhos. O erro ensinou humildade. O silêncio ensinou escuta. Nada mais vinha embalado como revelação, mas tudo vinha carregado de verdade. Encerramento. Em um desses dias comuns, sem céu aberto e sem sinais, uma frase simples se formou dentro de mim. O verdadeiro mestre não é aquele que caminha à sua frente. É aquele que se retira quando você aprende a caminhar. E eu soube. A jornada não havia terminado. Ela havia começado de verdade. Capítulo 19. Quando o socorro vira dependência. Eu já não estava mais acompanhado pela senhora Ada. Pelo menos não da forma como antes. Havia algo diferente em mim. Não era ausência, era integração. Foi nesse estado que, certo dia, me vi em um centro espírita, sentado em uma cadeira simples, aguardando uma palestra que seria seguida por apometria. O ambiente era conhecido.
a energia familiar. Pessoas buscando alívio, orientação, socorro. Nada ali era errado. Mas algo em mim já não era o mesmo. O palestrante era Norberto Peixoto. Simples, direto, sem teatralidade, sem aura de mestre. Apenas um homem dizendo verdades que não pedem aplauso, pedem digestão. Em determinado momento, ele disse algo que, num primeiro instante, soou quase desconfortável. Se você está aqui hoje e vem aqui frequentemente, alguma coisa está errada na sua vida. Houve um silêncio estranho na sala. Por um segundo pensei, como alguém diz isso dentro de um lugar que acolhe? Isso não é desrespeitoso? Mas ele continuou, com a mesma serenidade firme. Aqui é um PSE, um pronto-socorro espiritual. E pronto-socorro não é lugar para moradia. É exceção, não regra. Naquele instante, algo se encaixou dentro de mim com a precisão de uma chave antiga. Não era julgamento, era lucidez. Quando a ferramenta vira bengala, enquanto ele falava, a senhora Ada atravessou minha memória. Não como voz, mas como compreensão viva. Era exatamente isso que ela sempre me alertou. Use as ferramentas para sua cura e busca, mas não transforme ferramentas em bengalas permanentes. Ou você se tornará dependente, não inteiro. Ali compreendi algo fundamental. Quando o socorro vira rotina, a autonomia adoece. Quando o ritual vira identidade, o caminhar enfraquece. Quando o auxílio substitui a responsabilidade, o crescimento paralisa. O problema nunca foi o centro espírita, nunca foi a apometria, nunca foi o passe, a palestra, o médium ou o guia. O problema começa quando o ser humano retorna, semana após semana, esperando o mesmo resgate, sem aplicar na vida aquilo que recebeu como ferramenta. Norberto Peixoto não falava como quem queria seguidores. Falava como quem queria pessoas inteiras. Ele não dizia, não venham mais. Ele dizia sem dizer, voltem para vocês. E aquilo ecoou profundamente em mim. Percebi que, ao longo dos anos, minha busca espiritual havia passado por muitos lugares. Belos, legítimos, sagrados. Mas em vários momentos, eu havia cometido o mesmo erro humano. Confundir apoio com direção definitiva. Confundir cuidado com terceirização. Confundir ajuda com substituição da própria força. Ali sentado naquela cadeira simples, compreendi algo que mudou definitivamente minha relação com qualquer caminho espiritual. Ferramentas espirituais são pontes, mas quem atravessa é você. Quando você permanece na ponte tempo demais, não aprende a caminhar em terra firme. E então entendi, com clareza absoluta, a espiritualidade que salva não é a que te acolhe sempre. É a que te devolve a vida com mais autonomia. O fio invisível com a senhora Ada. Foi impossível não lembrar dela. Não como entidade, não como guia, mas como símbolo do que agora estava integrado em mim. Ela nunca me pediu fidelidade, nunca me pediu devoção, nunca me pediu permanência. Ela sempre apontou para o mesmo lugar. Use o encontro, honre o aprendizado e siga sozinho. E ali, ouvindo Norberto Peixoto, percebi algo essencial. A verdade não precisa ser defendida. Ela se repete em vozes e lugares diferentes. Não porque alguém copia, mas porque a consciência madura chega sempre às mesmas conclusões. Naquele dia, saí do centro espírita com gratidão, mas também com um limite claro dentro de mim. Compreendi que PSE é exceção, não morada. Medicina espiritual é apoio, não direção permanente. Mestre é quem ensina a caminhar, não quem carrega. E, sobretudo, compreendi algo que agora posso dizer sem medo. Libertar não é arrancar crenças. Libertar é devolver a si mesmo aquilo que um dia foi entregue ao céu por medo. E pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava mais de socorro. Eu precisava apenas continuar vivendo, com responsabilidade, presença e inteireza. Sozinho, mas nunca mais separado de mim. Capítulo 20. Quando a fé volta para casa. Prezado amigo, amiga, irmão, irmã que caminhou comigo até aqui, peço apenas uma coisa antes de seguir. Escuta sem defesa. Não escrevo para convencer, atacar ou converter.
Escrevo para partilhar um entendimento que custou anos de busca, erros, encontros e silêncios. Durante a vida, atravessei muitos caminhos espirituais. Fui evangélico, espírita, umbandista, xamanista, universalista, budista e outros tantos que já nem sei nomear. Costumo dizer que fui de muitas tribos de Deus. Cada caminho me ensinou algo. Cruzei com sabedoria genuína, pessoas luminosas e experiências profundas. Cruzei também com enganos, ilusões e mestres que, mesmo sem intenção, me colocaram num lugar de menoridade espiritual. Eles tinham a cura, eles tinham a bênção, eles tinham o acesso ao divino. E para tocar essa luz, quase sempre havia um preço. Ainda assim, sigo sem ressentimento. Se fui mal direcionado em algum momento, foi porque eu estava disponível. Não aponto culpados. Carrego gratidão, saí vivo, inteiro e com algo precioso, discernimento. A verdade incômoda sobre as religiões, todas elas. Dentro das religiões, de todas, há beleza, cuidado, acolhimento e propósito. Mas também há disputas silenciosas, competições veladas e territórios simbólicos sendo defendidos. Territórios que muitas vezes são você. Antes que você se feche, permita-me ser claro. Isso não faz das religiões inimigas, faz delas humanas. Um evangélico olha para um umbandista incorporando um caboclo e chama aquilo de demônio. Um umbandista olha para um evangélico em transe e chama aquilo de fanatismo. Ambos falam de Deus. Ambos acreditam estar certos. Enquanto discutem o céu, igrejas e terreiros queimam, nem sempre em fogo literal, mas na intolerância cotidiana que atravessa o mundo. Quem está certo? A resposta que encontrei é simples e difícil de aceitar. Ambos cumprem um papel. Cristianismo, umbanda, espiritismo, budismo. Todos funcionam como pontes. Aproximam o humano do divino a partir do nível de consciência que ele consegue sustentar. Se são a verdade final ou não, deixemos isso para Deus. O essencial é, funcionam como caminho. O ponto cego que nos mantém buscando, fora o problema, não está na religião. Está no momento em que paramos nela. Enquanto a fé não é ressignificada internamente, seguimos buscando fora aquilo que já pulsa dentro. Projetamos poder, cura e salvação em figuras externas, porque ainda não suportamos reconhecê-las em nós. E aqui surge um símbolo comum a todos os caminhos: Jesus e Yeshua. Oxalá cura uma mulher que sofria havia 12 anos. Ela toca sua veste, é curada, e ele diz algo que atravessa séculos: a tua fé te curou. Não foi o manto, não foi o intermediário, não foi o toque mágico, foi a fé que já existia nela. O mestre não se colocou como fonte, se colocou como espelho. O erro não é acreditar, é terceirizar religiões, guias, anjos, mestres ascensionados, arcturianos, pleiadianos. Todos operam no campo do mediador, e isso não os invalida. Apenas os coloca no lugar correto. Instrumentos. O erro começa quando entregamos a eles a autoria da nossa vida. Quando tudo vem do céu, a responsabilidade nunca é nossa. Quando dá errado, o guia errou, a energia não estava alinhada, o mestre não avisou, o plano divino falhou. Mas raramente somos nós. Isso alivia a dor e, ao mesmo tempo, rouba algo precioso: a dignidade da autoria, onde tudo finalmente se encaixa. Foi isso que o encontro simbólico com Ada me mostrou. Ela não veio me salvar, veio me devolver. Mostrou que tudo tem seu tempo e sua função, mas nada caminha à sua frente. Tudo caminha ao seu lado. Você é o centro da sua experiência humana. A vida é sua. O despertar é seu. O passo é seu. Não despreze guias, religiões ou símbolos. Agradeça, honre, mas reconheça o momento de caminhar sem muletas. O centro devolvido. Talvez a porta da gaiola já esteja aberta. Talvez você só precise perceber que sempre teve asas. E quando isso acontecer, não haverá queda. Haverá voo. Epílogo. Quando o livro se cala. Se você chegou até aqui,
Algo em você já estava em movimento antes mesmo de abrir a primeira página. Este livro não foi escrito para te ensinar nada. Foi escrito para te devolver. Nada do que você leu nasceu para ser seguido. Nada aqui pede concordância. Nada exige uma fé nova. Se em algum momento você sentiu desconforto, silêncio, emoção ou resistência, não foi o texto. Foi você se encontrando com algo que já estava aí. Ada não foi uma mestra, não foi guia, não foi entidade, não foi resposta. Ada foi um espelho temporário, um rosto que a consciência usa quando ainda não confia totalmente em si mesma. E todo espelho, quando cumpre sua função, precisa desaparecer. Talvez você ainda acredite em arcturianos. Talvez não. Talvez continue em sua religião, em seus rituais, em suas práticas. Tudo bem. Nada aqui pede ruptura. O que este livro convida é algo mais simples, e por isso mesmo mais difícil, que você perceba quando uma crença te sustenta e quando ela te substitui. Porque no dia em que você entrega suas escolhas a um mestre, entrega junto a autoria da própria vida. E a vida não foi feita para ser delegada. Se há algo sagrado em tudo isso, não está nos céus, nem nos símbolos, nem nos nomes elevados. Está no instante em que você assume, sem culpa e sem orgulho: eu estou aqui, e a responsabilidade também é minha. A partir daqui, este livro não te acompanha mais. Não há próximos capítulos. Não há novos encontros. Não há despedidas dramáticas. A conversa termina exatamente onde deveria terminar. Em você. Se algo ficou em aberto, está certo. Se algo não fez sentido, está certo. Se algo ecoar por dias, também. Algumas verdades não fecham ciclos, elas apenas devolvem o eixo. E quando o eixo retorna, o silêncio passa a ser suficiente. ADA, eu não escrevi para ser vista. Escrevi para não me perder e, ao final, me integrar. Agora vá viver, sem precisar provar nada, sem precisar subir, sem precisar buscar fora o que já sabe sustentar dentro. O livro acaba aqui. A vida, não. Esta obra veio para ser entregue a quem busca, mas também a quem já está cansado de buscar. Uma obra de alma, uma ponte, e ao mesmo tempo um convite para aprender a andar sem ela.